E a informação que chegou é que o técnico Luiz Castro está ganhando força no Flamengo para assumir no lugar do técnico Tite. Léo Ortiz titular e Gabigol testado por minutos. Vamos falar também nesse vídeo da preparação do Mengão para o jogo de quinta-feira contra o Peñarol pelas quartas de finais da Libertadores. Fala galera, saudações rubro-negras, meu muito boa noite a todos vocês inscritos aqui no canal André Flá Oficial. Olha, a gente chega com muitas informações, com muitas notícias do nosso Mengão, mas galera, antes de prosseguir com esse vídeo, olha, eu vou pedir para você humildemente e de coração, nação rubro-negra, dá essa moral aí pro André. Olha, tem um botãozinho aqui embaixo escrito inscrever-se, então nação, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente, deixa também o seu like, porque o seu like ele ajuda muito o nosso trabalho, o seu like ele ajuda e muito o crescimento do nosso canal. E também, é claro, tem um sininho aí, toca nele, marca todas para o YouTube notificar todos os vídeos que a gente lançar aqui no canal para você, beleza? Bom galera, sem mais delongas, vamos aí para as notícias e informações. A notícia que a gente tem aqui é do técnico Luiz Castro, a gente vai já falar, mas vamos começar falando, né, da preparação do Flamengo para esse jogo de quinta-feira, que olha, nação rubro-negra, é o jogo, os jogadores têm que tratar esse jogo de quinta-feira como o jogo da vida deles, é isso mesmo, como um jogo de vida ou morte. Flamengo tem que ganhar do Peñarol. E o Flamengo não só ganhando do Peñarol na quinta-feira, o Flamengo quebra aí uma escrita de nunca ter ganho o Peñarol em Libertadores. Então o Flamengo tem, olha, eu sei que é muito difícil, mas a gente confia. O apoio que a nação está dando, o apoio que a gente está dando é incondicional. É incondicional o apoio que a gente está dando, a gente acredita. Tudo bem que na quinta-feira muitos falaram que já era, eu falei, mas depois que a gente relaxa, depois que a gente fica calmo, galera, a gente acredita, essa é a verdade. Nós acreditamos, como torcedor rubro-negro, né? A gente acredita, a gente está apoiando, a gente está convocando a nação para apoiar o Flamengo nessa quinta-feira. A gente precisa, galera, a gente precisa apoiar o Mengão quinta-feira. É difícil? É, mas não é impossível e eu confio, eu acredito na classificação do Flamengo. Independente, galera, do Tite. Tem muita gente que quer ver o Tite fora do Flamengo. Tem muita gente que está cansado do técnico Tite, até dos erros que o Tite faz. Mas, galera, o jogo de quinta-feira a gente sabe que é o Tite. Não tem mais como mudar, não tem daqui para quinta-feira o Flamengo mandar o técnico Tite embora e chegar o Luiz Castro e chegar algum outro treinador, não tem como. É o Tite, vai ser o Tite para essa partida de quinta-feira, então a gente tem que apoiar o Flamengo. E falando dessa preparação do Flamengo, galera, o Léo Ortiz, né, ele treinou entre os titulares, o Gabigol foi testado, né, por minutos, né, como titular, né? A gente sabe que o Flamengo segue essa preparação para o jogo contra o Peñarol, né, que acontece aí pela volta das quartas de finais, como a gente disse, né? E no treino dessa segunda-feira, o Léo Ortiz foi novamente escalado entre os titulares. Já tinha sido ontem, no domingo, escalado entre os titulares. Hoje, no treino de segunda-feira, mais uma vez, o Léo Ortiz escalado entre os titulares, né? E com isso ele saiu aí, ele sai na frente para atuar na função aí de volante, né, para esse confronto de quinta-feira. Assim aconteceu também, como a gente disse, na atividade de ontem, né, na preparação de ontem, né, que foi ontem o Flamengo treinou também, domingo, ontem dia 22, e também o Léo Ortiz foi testado aí na escalação do Flamengo inicial, né, nesse treino. Então, galera, o Flamengo tá focado, tá, para poder chegar lá e fazer uma ótima partida. Não tem que ser uma boa, tem que ser uma ótima partida, e a gente confia, né, no elenco do Flamengo, né? E segundo, galera, a informação aí do Coluna do Fla, apuração
do Coluna do Fla, mandar um abraço aqui pro Coluna do Fla. O Gabigol treinou novamente com o plantel, porém, nessa tarde, o camisa 99, ele não figurou aí no esboço aí da formação inicial aí do Flamengo na atividade dessa segunda-feira. Ou seja, há um mistério, né, de Gabigol começar ou não como titular, né, para esse jogo de quinta-feira. Se eu fosse o treinador, se eu fosse o técnico Tite, primeiro que ele já está consertando o maior erro que ele teve nessa partida de quinta-feira passada contra o Peñarol. Ele, felizmente, ele entendeu que está errado, ele entendeu que errou e agora ele consertou. Pelo menos a informação é o que a gente viu no treino de ontem e de hoje. Ele consertou a burrice que ele fez, né, de ter deixado o Léo Ortiz no banco e ter começado com o Pulgar, que, diga-se de passagem, não está jogando nada. Foi um dos piores jogadores em campo na quinta-feira passada. Ponto. O Tite hoje, no treino de ontem e hoje, ele já consertou a burrice que ele fez. Também seria burrice duas vezes de ele continuar com o Eric Pulgar como titular, né, o chileno Pulgar como titular, e deixar o Léo Ortiz no banco. Ele não é maluco, ele não seria maluco de fazer isso. Ele viu a repercussão que deu, ele viu, acho que ele viu que ele errou, né? Ele não disse lá na coletiva, ele não falou isso, mas eu acho que no íntimo, lá no fundo, ele viu que ele errou. Bom, uma coisa é certa, ele já consertou. O Léo Ortiz deve vir mesmo como titular. O Flamengo treinou ontem e hoje com o Léo Ortiz titular, então ele deve vir sim o Léo Ortiz como titular, né? Ainda bem que o Tite consertou a burrice que ele fez. E se eu fosse ele também, eu entrava com o Gabigol, tá? Entrava com o Gabigol e o Bruno Henrique, tá? Porque a gente precisa fazer gol. E galera, vamos lá. O Gabigol, para esse tipo de jogo decisivo, o Gabigol sempre aparece. Então, se eu fosse o Tite, vai por mim, segue o meu conselho de torcedor rubro-negro, e é o que a nação pede, Tite. Vai de Gabigol como titular na quinta-feira. O homem é decisivo nesses tipos de jogo. Esses jogos que é decisivo, mata-mata, finais. O Gabigol, ele já mostrou que é um cara decisivo. Então, se eu fosse o técnico Tite, eu entrava aí com Léo Ortiz, que a gente já sabe que ele vai, que ele não é maluco, e também entrava com o Gabigol. Então o Flamengo está se preparando, tá, galera? E a outra informação é o seguinte: o Flamengo ele mudou toda a programação, tá? E vai chegar, né, amanhã no Uruguai, é isso mesmo, né? Vai ter o último treino lá no Uruguai, na quarta-feira, na capital uruguaia. Então vai ter o único treino, ou seja, o Flamengo sempre chegava um dia antes das partidas, né? Quando era para viajar lá para fora, em outro país, o Flamengo sempre chega um dia antes. Por exemplo, o jogo é na quinta, o Flamengo chega na quarta-feira. Só que o Flamengo mudou, né? Mudaram aí, em acordo aí com a diretoria e a comissão técnica, eles acharam melhor o Flamengo chegar amanhã lá no Uruguai, tá? Se concentrar na quarta-feira, fazer o último treino para na quinta-feira enfrentar aí o Peñarol lá no Uruguai. Então, mudança de plano, o Flamengo não vai chegar na quarta, o Flamengo viaja amanhã, creio que no finalzinho aí da tarde, né, no comecinho da tarde aí, o Flamengo embarca, vai para o Uruguai, né, e na quarta-feira tem aí o último treino, né, e aí sim o técnico Tite decide os titulares para enfrentar o Peñarol. Como eu disse, a nação rubro-negra está apoiando, é um apoio incondicional, tá? Esquece brasileiro, esquece Copa do Brasil, vamos esquecer tudo, vamos focar, né? Vamos focar. Espero, galera, que o Arrascaeta, que está devendo muito, volte a jogar para ajudar o Mengão. Então a gente está aqui torcendo, nosso apoio, como eu disse, incondicional, a gente está apoiando o Mengão e eu creio que o Flamengo vai sair de lá com essa classificação, beleza? Bom, galera, mudando de assunto agora, vamos falar do técnico Luiz Castro, tá? Porque ele ganhou força aí, tá? A informação é que sim, é que o técnico Luiz Castro, ele está ganhando força
no Flamengo. Bom, galera, o negócio é o seguinte, a informação que saiu aí no Gávea News, né, é que o Luiz Castro, né, para quem não sabe, foi ex-técnico do Botafogo. Ele, ano passado, no começo do ano passado, que alavancou aí o Botafogo quase foi campeão brasileiro, ele que começou, né, com essa jornada aí no Botafogo de vitórias, mas aí pintou aí uma proposta, né, do Al Nassr, time lá do Cristiano Ronaldo, né, então ele deixou aí o Botafogo e foi lá para o Al Nassr, né, o técnico do Cristiano Ronaldo. Ele saiu daqui porque ele estava perdendo, porque o Botafogo estava ruim? Não. Ele saiu daqui por uma opção, né, galera? Porque ele estava muito bem no Botafogo, o Botafogo estava voando, né? E aí ele, assim, do nada, largou o Botafogo e, diga-se de passagem, largou muito bem, foi lá para o Al Nassr. Ele não está mais no Al Nassr, foi mandado embora, né? E a informação, galera, que saiu aí no Gávea News é que o Luiz Castro, né, ele teve uma proposta aí, né, ele deu um sinal positivo, né, sobre a possibilidade de vir assumir o Flamengo no lugar do Tite. Outra informação é que o Luiz Castro, ele rejeitou uma proposta do Cruzeiro, é isso mesmo. O Cruzeiro tinha dois nomes, o Luiz Castro e o Fernando Diniz, né? O Cruzeiro foi primeiro no Luiz Castro, o Luiz Castro recusou a proposta do Cruzeiro, né? Então o Cruzeiro foi em cima aí do técnico Diniz, e se eu não me engano o Cruzeiro acabou de anunciar o técnico Diniz como treinador, né, do Cruzeiro, né? Então vale lembrar que, como a gente disse, nessa informação aí a informação aí que saiu no Gávea News é que o Luiz Castro, ele tinha dado um sinal positivo aí sobre a possibilidade de vir treinar o Flamengo no lugar do técnico Tite. Ou seja, o nome, né, do técnico Luiz Castro está sim ganhando força no Flamengo. Galera, minha opinião é o seguinte, eu acho que a gente tem que parar tudo, principalmente o Flamengo, diretoria, parar tudo, independente de ser o técnico Tite, a gente tem que ir para lá nesse jogo contra o Uruguai. Volto a dizer, o jogo da vida de cada jogador. Os jogadores têm que entender que esse jogo contra o Uruguai tem que ser o jogo da vida deles. Porque o Flamengo, além de ganhar, como eu disse, o Flamengo quebra uma escrita também de nunca ter ganho o Peñarol em Libertadores. Então o Flamengo tem que ir lá e vencer bem, porque eles vieram aqui, tiraram onda com a gente aqui no Maracanã, tiraram onda, e tá aqui, eu tô engasgado com isso. A gente tem que ir lá e dar uma pancada neles, Então, eu torço pro Flamengo. Tem muita gente que tá torcendo pro Flamengo, torcedores do Flamengo, torcendo para que não dê nada certo na quinta e o técnico Tite seja mandado embora. Gente, eu vou ser sincero para você, eu queria sim que o Flamengo, aliás, eu quero que o Flamengo, né, ainda que termine esse ano, mas não continue com o técnico Tite, tá? Mas eu torço para que o Flamengo amanhã, na quinta-feira, com o técnico Tite, vença o Peñarol e se classifique para as semifinais. Esse é o meu desejo. Eu jamais vou torcer contra o Flamengo por causa do técnico Tite. Sai o Tite, sai a Arrascaeta, sai qualquer jogador, o Flamengo continua. A gente continua sendo o Flamengo. Então a gente tem que torcer na quinta-feira para o Flamengo se classificar. Se classificou, muda tudo, tudo volta ao normal. E aí, vamos ver aí o final do ano, o que vai dar aí essa situação do técnico Tite. Mas a gente torce para que o Flamengo saia na quinta-feira classificado. Beleza? Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Eu vou pedir para você que não é inscrito no nosso canal, dar essa moral pra gente. A gente está com a meta de chegar a 4.000 inscritos. A gente conta com vocês. Tamo junto, Nação Rubro-Negro. Um forte abraço. Fui.